Bem-vindos mais uma vez ao guia definitivo para iniciar a sua cidadania italiana aqui no canal da Rotuno. Meu nome é Gustavo Guerra. Eu sou o Armando Ferreira. E vamos assistir o próximo vídeo falando sobre certidões para o processo de cidadania. Hoje estamos aqui para falar sobre as certidões necessárias para o processo de cidadania italiana. Nesse guia definitivo para iniciar o processo de cidadania italiana, a gente falou no primeiro episódio quem tinha o direito à cidadania italiana. No segundo episódio, a gente ensinou você a montar a sua árvore genealógica até chegar no italiano. E agora, nesse terceiro vídeo, a gente vai falar sobre os documentos e as certidões necessárias para iniciar o processo. Armando, e aí, quais são as certidões e os documentos necessários para iniciar o processo de cidadania italiana? Bom, Gustavo, quem está com a gente até aqui já entendeu sobre a árvore genealógica, então já entendeu que os quadradinhos lá precisam conter as informações de nascimento e casamento de cada antepassado, de cada pessoa daquela árvore, entre a pessoa que está assistindo esse vídeo e o italiano. Quais são os documentos necessários? Ora, a cidadania italiana ela é uma cidadania sanguínea, mas a comprovação é documental. Então, como eu provo o meu vínculo com esse italiano? Através de certidões de nascimento e casamento. A única certidão diferente dessa, Gustavo, é uma chamada CNN. É uma certidão gratuita, emitida pelo site do Ministério da Justiça. O link vai estar aqui na descrição. Que a CNN é a abreviação de Certificado Negativo de Naturalização. É uma certidão que comprova que aquele italiano nunca se naturalizou. A gente pode se aprofundar um pouquinho depois sobre ela, mas em tese são esses documentos que a gente precisa para o processo. Então, o óbito, nesse momento, ele é dispensável para todos os processos? Como é que funciona isso? Alguns processos, principalmente os administrativos, Gustavo, e administrativos estamos falando principalmente de consulado, eles exigem a apresentação do óbito, tá? Para processos judiciais, o óbito não é necessário. Mas, se a pessoa que está vendo esse vídeo fez a árvore genealógica, buscou as informações e sabe a localização desses óbitos, eu acho importante emitir, porque às vezes a certidão de óbito traz informações que ajudam essa pessoa a achar uma outra certidão que ela não achou. O nascimento daquele avô, o nascimento daquele bisavô, um casamento daquele bisavô. Então, a certidão de óbito, apesar de não ser estritamente necessária para todos os processos, ela pode ser rica em informações que vão ajudar na pesquisa genealógica. Então, ótimo. Eu estou querendo fazer o meu processo de cidadania italiana. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que ir em casa, pegar minha certidão de nascimento e casamento, digitalizar, pedir da pessoa que me passa o sangue, no caso a minha mãe, certidão de nascimento e casamento, da minha avó também, até chegar no Dante Causa. Mas vai ter um momento que eu não vou encontrar em casa essa certidão, né? E eu tenho que pedir essa certidão. Onde é que eu peço? Cartório, paróquia? Como é que funciona? Perfeito, Gustavo. Desde 1889, no Brasil, foi instituído os cartórios de registro civil. Então, é bem provável que até chegar na sua bisavó, os registros civis existam, nascimentos e casamentos, tá? Então, a sua pesquisa tem que ser nos cartórios daquela cidade ou daquela região, tá? E aí, algumas coisas vão limitando essa pesquisa, que às vezes a pessoa não tem a certidão da avó ou da bisavó, mas sabe a data de nascimento dela. Com aquela data de nascimento, quais cartórios estavam abertos naquela época? Pega uma cidade como São Paulo, por exemplo, que tem mais de 30 cartórios. Poxa, nasceu em São Paulo, mas aonde? Mas de repente, há 50 anos atrás, quantos cartórios estavam abertos em São Paulo? Isso vai ajudando a delimitar. Mas é sempre cartório, Gustavo. Normalmente, aqui em São Paulo, vamos falar o exemplo de São Paulo, as pesquisas são feitas de 10 em 10 anos, tá? Então, às vezes, a sua avó não lembra exatamente quando sua bisavó casou, mas sabe que foi entre 1930 e 1940. Muito bem. A pessoa pode solicitar uma pesquisa no cartório, dando nome completo da avó, nome completo do bisavô, da bisavó, a possível ano ali de casamento, e os cartórios fazem essa pesquisa. Essa pesquisa tem um custo, tá, Gustavo? Mas é assim que você pode ir localizando os dados ali, as informações, as certidões que você não tem disponíveis. Lembrando que tu falou na cidade de São Paulo, uma das maiores cidades, né, do Brasil, mas muitas vezes esses italianos eles foram para cidades do interior onde só tem um cartório, no máximo 2 cartórios. Exato. Então, se a gente sabe aonde veio a origem da família do nosso italiano, a gente entrando em contato com o cartório daquela cidade, que muitas vezes pode ser uma cidade de interior, a gente vai encontrar as certidões, então, de todas as pessoas que compõem
essa árvore genealógica. E qual o formato? Quando eu ligar para o cartório, que tipo de formato tem que pedir essa certidão? Isso é muito importante, Gustavo, muito importante mesmo. Às vezes em casa, a gente tem uma certidão bem antiga, né? Nossa, quando a gente nasceu ou quando a nossa mãe nasceu. E essa certidão normalmente está em formato que chama de breve relato. Você vai identificar uma certidão em breve relato quando você ver uma certidão com vários quadros e as informações colocadas dentro dos quadros. Então vai estar lá, nome, Armando Henrique Augusto Ferreira. Data de nascimento, 28 de junho. Tá. Nome dos pais. Tá. Então, cada informação colocada dentro de cada quadro de maneira organizada em quadros. Tá, Gustavo? Para o processo de cidadania, é importante que a certidão seja em inteiro teor. Tá? E aí, quando você ligar no cartório pedindo a inteiro teor, eles vão te fazer uma pergunta. Você quer a inteiro teor digitada ou a inteiro teor cópia reprográfica? Para o processo de cidadania italiana, nós vamos usar a inteiro teor digitada, porque a cópia reprográfica, ele vai pegar o livro e vai fazer uma xerox do livro. Então, para nós, é importante a inteiro teor digitada. Como é que eu identifico uma inteiro teor? A certidão inteiro teor, ela conta uma história. Vai dizer que em tal dia, tal pessoa compareceu no cartório para declarar o nascimento de tal pessoa, filho de fulano com a ciclana, vai qualificar os pais, vai indicar quem são os avós. E aí é que é legal da pessoa que está fazendo a pesquisa buscar informações que ela não tem. Porque eu não sei de onde veio o meu avô, o meu bisavô, mas na hora que eu pego o nascimento do meu avô, vai estar lá que o pai dele é nascido na cidade de... Pronto. Então a minha próxima pesquisa pela certidão do meu bisavô é nessa cidade. Toda certidão de nascimento, a pessoa que declara, os pais que declaram, informam de onde eles são naturais. Exato. E aí eles falam, então, qual a cidade que você vai encontrar a próxima certidão. Perfeito. Então, para resumir, a certidão, os documentos necessários são certidão de nascimento, casamento, de todos que compõem a árvore, no formato inteiro teor. Perfeito. Uma hora vai chegar no italiano. Perfeitamente. E daí, no próximo vídeo, a gente vai te ensinar a como localizar a certidão do italiano lá na Itália. E aí, a gente já vai poder, então, enfim, dar entrada no processo. A gente se vê no próximo vídeo. Deixa um comentário se você ficou com alguma dúvida, deixa um like nesse vídeo, se inscreve no canal, ativa o sininho e a gente se vê no próximo vídeo para falar da certidão do italiano. Um abraço. Abraço.